Olá, você! Na aula de História da semana passada, a gente começou a falar sobre a questão das rotas comerciais, né, que se expandiram para um canto e para um outro, não é? Que os fenícios, o comércio lá no Mediterrâneo. Na aula de hoje a gente vai ampliar isso aí, né, porque a gente está quase, olha, a gente está quase chegando, não é? No Brasil, na história do Brasil, na chegada dos europeus aqui no Brasil, né, e na América, né? Falta poucos, já estão a caminho, né? Então vamos lá, gente. Aula de história começando. História. Comércio ainda, né? Vamos continuar falando sobre o comércio, né? Dessa vez, rotas marítimas. Né? Conteúdo do vídeo. Nesse vídeo, vamos relembrar a expansão do comércio e conhecer as rotas comerciais para as Índias e o comércio de especiarias e artigos de luxo. Entenderemos o motivo de Portugal ter sido o país das navegações. Relembrando, Mediterrâneo e os fenícios. O mar Mediterrâneo era o local principal do comércio e que os fenícios foram os povos que expandiram o comércio nessa região. Rota para o Oriente. Além do comércio no mar Mediterrâneo, havia o comércio com o Oriente, principalmente com a Índia e a China. E a gente viu isso, né, nas aulas passadas, né? E o que é que a gente vai entender de verdade? O professor Sun já falou que tinha o comércio no Mediterrâneo e que as pessoas iam também fazer comércio lá na Índia e na China. A gente vai entender o porquê, não é, de Portugal ter largado na frente, né, para o comércio lá com a Índia e a China. Preste atenção. Os produtos. O comércio ontem e hoje. Nos dias de hoje, quando queremos comprar algo, nem precisamos sair de casa. Pela internet, compramos praticamente tudo o que queremos ou precisamos. Mas, há 1000 anos atrás, como você acha que as pessoas faziam suas compras? Uma boa pergunta, hein, minha gente? Há 1000 anos atrás, não é? Só existia o modo de se comunicar com cartas, como é que as pessoas, não é? E olhe lá, como você acha que as pessoas se comunicavam, né? Compravam suas coisas, né? Muito bem. Nos dias de hoje, podemos ir em um supermercado, comprar algo e armazenar os produtos em casa. Mas, há 1000 anos atrás, como você acha que as pessoas armazenavam as comidas? Vejam só, eu coloquei essa imagem aí, não é, de produtos, não é, que se ficar fora da geladeira vão se estragar rapidamente, principalmente as bebidas lácteas e os iogurtes, não é, leite fermentado, coisa e tal, tudo. Imagina você guardar esses produtos, não é, fora da geladeira, sem uma geladeira, como era antigamente, há 1000 anos atrás. Não tinha como. Não é? Então, eles tinham que pensar como fazer com que as comidas, principalmente as carnes, durassem mais tempo. E o que é que acontecia? Todos os alimentos daquela época eram feitos para o mesmo dia. Não havia como guardar alimento por muito tempo. Além do mais, na Europa não tinham certos produtos que faziam a comida demorar mais tempo sem estragar e que desse um gostinho melhor. Esses produtos eram as especiarias. Professor, que danados são essas especiarias que eram tão bem queridas lá na Europa? Vamos lá. As especiarias são produtos como cravo, canela, açafrão, pimentas, gengibres e por aí vai. Mas naquela época elas eram muito procuradas e só o Oriente tinha, pois não eram produtos naturais da Europa, pois não nasciam lá devido ao frio. A gente sabe, né? Não sei se vocês sabem, né? Tem certas plantas, certas frutas que a gente não dá para plantar aqui onde a gente mora, na região onde a gente mora, porque são plantas, né, que gostam de um clima frio. Se a gente plantar aqui, elas morrem. Um exemplo, maçã, morango, uva. Então, elas são plantadas praticamente em lugares onde fazem mais frio. Em Pernambuco, tem lugar onde as pessoas plantam uva, tem plantação de uva sim, mas são regiões bem friezinhas, não é? Então, vamos continuar.
Além das especiarias, haviam outros produtos que eram considerados de luxo na Europa, como porcelanas e tecidos finos, como sedas e brocados coloridos, né? E todos esses artigos vinham do Oriente. Para trazê-los de lá não era nada fácil. Então a gente vê aí, ó, essas mulheres lá, né, da Idade Média, né, vestidas com essas roupas aí, deve fazer um calor danado, né, com essas roupas, e esses tecidos, muitos deles não existiam lá na Europa, não é? Eles vinham de onde? Do Oriente, não é? Que eles só brincavam, tingiam e tudo mais, né? Continuando. As rotas, um longo caminho. A gente vê neste desenho aí do mapa, não é, que existem algumas rotas, né, pintadas de verde aí, não é? Como vocês vão notar, não é? Tem um pedacinho que eles vão por terra, outros pedaços que eles vão por mar, e a gente vai entender isso direitinho. A viagem por barco. E para o Oriente não era uma viagem fácil. Além da distância, o modo de viajar era bem complicado. Indo de barco, onde se trazia mais mercadorias, a viagem era feita em 3 etapas. Saindo de barco da Europa, onde tem o nome ali, Europa lá no mapa, até a Ásia Menor. Professor, onde fica essa Ásia Menor que eu não estou vendo? A Ásia Menor é essa partezinha aí que a gente, onde não sei se vocês estão conseguindo ler, onde tem Constantinopla, Alexandria, a Arábia. Isso é considerado a Ásia Menor. Né? Eles iam de barco até ali. Depois eles faziam um pedaço da viagem por terra, não é? Da Ásia Menor até o Oceano Índico, até chegar lá no mar de novo. E do Oceano Índico até o seu destino, que poderia ser a Índia, China ou até mesmo lá no Japão. Então a gente vê o que a gente entende. Que essa viagem para ir pegar produtos lá no Oriente não era fácil. Porque você ia um pedaço de navio, descia em um pedaço por terra e depois outro pedaço de navio de novo. Para voltar a mesma coisa. Vinha de navio até um ponto, depois de terra até outro ponto e depois até o de navio de novo, até o seu destino voltar para casa. E o que é que acontecia? Vocês conseguem ver aí o nome Arábia. Muito bem. Nesse lugar e em outros pontos, as pessoas tinham que parar, porque as pessoas iam viajando, a água doce acabava, a comida acabava, as pessoas precisavam abastecer os navios. E como é que eles abasteciam os navios? Parando em certos portos. E essas paradas, não é, eram caras, porque os lugares cobravam impostos caros, né, para as pessoas atracarem lá, para abastecerem seus navios e depois continuarem. Sem contar que, se você descia do navio e ia um pedaço por terra, depois você ia ter que fazer o quê? Contratar um navio para seguir. Então, era bem caro, mas era a forma que se trazia mais mercadoria. A viagem por terra. E para o Oriente por terra também era complicado. Além da distância e do longo tempo gasto, o risco de serem apanhados por salteadores era grande e as quantidades dos produtos trazidos eram poucas. Preste atenção aí no mapa. Tem, né, alguns traços, né, que mostram o caminho por mar e outros traços pontilhados que mostram o caminho por terra. Imagine você viajar longo tempo por terra, de cavalo, de camelo, seja lá o que danado fosse, minha gente. Vocês iam cansar. Além de serem apanhados, não é o risco de serem apanhados por salteadores. Professor, o que são salteadores? Eram bandidos que ficavam malocados, vou usar umas expressões bem fáceis, escondidos, malocados em alguns trechos do caminho, e quando o pessoal ia passando com as mercadorias, tanto indo das compras quanto voltando das compras, eles surpreendiam, não é? Eles pulavam em cima, parou aí, perdeu tudinho, vamos lá. Então, tinha esse risco, não é? Aí a gente agora vai falar sobre os portugueses, as novas rotas. Contornando a África. Devido à dificuldade de viajar, começou-se a buscar uma saída. Além do mais,
os italianos e árabes dominavam o comércio, cobrando impostos para não, impostos caros para atracarem em seus portos. Foi como eu falei, né? Lá que você parar num canto para abastecer e para abastecer, para você atracar, você tinha que fazer o quê? Pagar imposto. Então, os portugueses, pensando em contornar a África, né, e tentar chegar ao Oriente, seria uma viagem arriscada, pois era uma rota desconhecida, sem contar dos mitos de monstros marinhos que existiam. Na verdade, naquela época eles acreditavam que existiam monstros no mar, monstros marinhos. E o que é que, na verdade, existiam baleias grandes, né? E que as pessoas não conheciam as baleias, porque eles não iam para muito longe, não é? E em certos lugares dos mares onde eles navegavam não tinham baleias. Não existe baleia em tudo quanto é canto. Então, eles achavam que eram monstros marinhos, né, que podiam destruir os navios e coisa e tal, tudinho. Então, esses mitos davam um certo medo para quem fosse viajar de navio, fazer uma viagem muito longa, ou por algum lugar desconhecido. E aí, a gente vai prestar atenção rápido nesse mapa, né, que existem vários caminhos pontilhados. Né? Então, vamos logo fazer a leitura. Os portugueses já conheciam o norte da África. Assim, decidiram fazer viagens mais longas para tentar chegar ao Oriente. Houve algumas viagens até se descobrir que era possível viajar contornando a África. Assim, uma nova rota foi descoberta. A primeira linha que eu quero que vocês prestem atenção aí no mapa é a linha pontilhada verde, né? Que lá tem um pontozinho branco lá em cima com o nome de Lisboa. E de Lisboa sai uma linhazinha pontilhada verde que vem, né, chega ali em cima. O pessoal descia, tem um pedacinho que as pessoas desciam lá no Egito, né, o que fica na Ásia Menor, e depois iam por terra, depois pegavam o navio de novo, passavam ali pela Arábia até chegar na Índia. E era complicado. Então, o que é que os portugueses já tinham esse conhecimento aí do norte da África, né, onde tem o nome Cabo Borjador, não é? E ali onde tem o nome Cabo Verde, eles já conheciam esses lugares aí. E disse, ó, vamos tentar circular, porque uma hora, né, a gente chega lá. Então vamos lá. Aí um homem chamado Bartolomeu Dias fez uma viagemzinha que é essa pintada de vermelho, com pontinhos vermelhos, e ele foi até num lugar chamado Cabo das Tormentas. Aí ele foi e viu, ó, dá para chegar lá no fim e depois continuar para lá, né? Então se descobriu uma nova rota. E o que é que o pessoal fez? Opa, agora, meu filho, a gente pode seguir direto, a gente pode criar novos portos, né? A gente mesmo, e não precisa estar pagando tão caro para chegar lá na Índia, lá no Oriente. Muito bem. E de amarelo tem a viagem de Vasco da Gama, que foi quem realmente fez o contorno total da África. Não é? Essa viagemzinha de amarelo, que chegou lá na África, numa cidade, num lugar chamado Calicut. E depois tem a viagem de Pedro Álvares Cabral, que está de azul, que ele veio para o Brasil e depois seguiu para a Índia. Bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio compridozinho, mas a gente praticamente só vai agora falar da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, como vocês estão vendo aí no mapa. Né? Então, vamos ao nosso resumo para finalizar. Resumo. Na aula de hoje ficamos sabendo que o comércio com o Oriente era motivado pela busca de especiarias e produtos de luxo como tecidos de seda e brocados, que a viagem não era fácil, nem por terra, nem por mar. Mas os portugueses, que já conheciam o norte da África, descobriram uma nova rota pelo mar, contornando o continente africano e chegando lá na Índia. Por hoje é só. Beijos do tio.